Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Me lembro que quando eu era jovem, tinha uma irmã de uma determinada igreja pentecostal, e aí eu dava um bom dia bem forte, né? Bom dia! E ela falou, paz do Senhor, paz do Senhor. Eu falei, poxa, era melhor ter me dado um bom dia feliz do que uma paz do Senhor, tanto entre os dentes, né? Então, às vezes, um bom dia abençoado, não que você não possa dar a paz do Senhor, Deus abençoe, graça e paz, mas sempre com alegria de transmitir isso, porque quando a gente faz isso, a gente está transmitindo para os nossos irmãos, né? Vamos abrir, então, Atos capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada? O Guilherme já está ali afiado, podemos permanecer sentados, mas atentos e lendo juntos de maneira alternada. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém. Que Deus nos abençoe e aplique as verdades da sua palavra em nossos corações. É importante que a gente entenda que existe lugares ou papéis que nós exercemos. E às vezes a gente sempre traz isso para algumas pessoas e a gente fala para elas o seguinte, é importante você discernir qual é o papel que você está exercendo naquele determinado momento para que você não atravesse os papéis que você tem. Então, por exemplo, alguns de nós somos pais e aí exercemos a nossa paternidade. Somos filhos e exercemos o nosso papel como filhos. Somos maridos e exercemos a nossa vida conjugal. Somos funcionários de uma determinada empresa e exercemos o nosso papel como empregados. O que eu quero dizer é que esses papéis, esses lugares, eles precisam serem bem ocupados nos seus momentos certos. E aí a gente sempre fala isso para que a gente desenvolva uma questão que a gente sempre traz, que é a atenção plena. Por exemplo, eu não posso estar com a minha esposa e pensando na igreja. Eu preciso estar pleno para ela. Eu não posso estar aqui na igreja e estar pensando no meu papel como esposa, que eu vou ter que chegar e fazer uma outra atividade.
Isso prejudica bastante a gente desfrutar com qualidade aquele momento. Isso traz até para nós uma grande doença mental que chama ansiedade, que a gente sempre fica fora do lugar. A gente sempre fica pensando em papéis que a gente não tem que exercer naquela hora, né? Mas existe um papel que faz parte, é inerente da nossa vida, e que a gente não exerce ele em alguns momentos, mas em todo o tempo, que é de servos do Senhor. Nós estamos diante de um texto que faz alusão a um homem que estava ali naquele lugar, junto à porta chamada Formosa, no templo, onde tinha essa porta chamada Formosa. E interessante olharmos para o texto, que esse homem, ele sempre ia, e de maneira específica, nesse horário das 3 da tarde. O texto vai dizer para a gente que ele sempre era levado. Alguém sempre levava esse coxo de nascença para estar naquele templo, na parte externa, exatamente naquela porta chamada Formosa, e ali ele diariamente ele era colocado ali naquele lugar para pedir uma esmola. E aí, meus amados irmãos, nós vemos este texto especificamente onde este coxo ele vai ser colocado ali. E ao ser colocado ali, quando Pedro e João estão entrando no templo, o texto vai dizer que, primeiramente, Pedro e João viram aquele homem. É importante nós considerarmos que esse período é um período de grande avanço da igreja. É uma igreja nascente, a igreja primitiva, a igreja que nasce com um poder enorme, a igreja que já vive um grande avivamento, né? E isso acontece lá depois da festa judaica, chamada Pentecostes, onde muitos judeus se reuniram para a celebração daquela festa, 50 dias após a Páscoa. E naquele lugar onde os judeus estão reunidos, o Espírito Santo desce sobre aqueles que estão naquele lugar, e eles ouvem cada um nas suas línguas regionais. Pedro traz um belíssimo sermão, e nesse sermão proferido por Pedro, há uma conversão de muitas pessoas impactados com a mensagem dele. Então, o pano de fundo, né, aqui é essa comunidade incipiente que está efetivamente vivendo com intensidade o Evangelho de Jesus. Então, estamos falando de uma igreja que está cheia das ações e das manifestações do Espírito Santo de Deus. Paralelo a isso, já homens que foram tomados, cheios do Espírito Santo, estão indo para o templo e olha para a realidade de um coxo colocado naquele lugar. E aí, meus irmãos, estou dando toda essa volta para trazer aqui um ponto extremamente importante, que é muito mais do que o milagre. Conforme no domingo passado, quem lembra vai trazer à sua memória que nós estávamos falando de o paralítico de Betesda.
E a nossa ênfase não foi especificamente também o milagre da cura do paralítico de Betesda. A ênfase que nós demos foi a palavra do paralítico, dizendo para Jesus, quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele diz, Senhor, não tenho ninguém que me leve. Essa é a palavra, a declaração caótica daquele paralítico, triste. E agora a gente olha para esse texto, e a minha palavra e o meu tema se volta exatamente para a seguinte expressão de Pedro: olha para nós. O que eu quero, irmãos, refletir com a igreja, exatamente trazendo algumas questões que a gente tem trabalhado. A gente disse, cada um tem a oportunidade, o privilégio, está sendo convidado a trazer mais um. Porque, e eu disse isso no domingo, porque isso não é uma questão de carência de Deus, de carência de Jesus, de que o Evangelho está carente disso, e de que a igreja ela está numa campanha de enchê-la para que ela se torne uma igreja de admiração externa, onde as pessoas possam dizer, olha, a igreja lá é maravilhosa, numericamente, quantas pessoas crescendo, né? Não é isso, irmãos. A questão é nós convidarmos pessoas e sermos relevantes na vida de pessoas que estão precisando da nossa ajuda, do nosso socorro. Isso precisa chamar a nossa atenção. E a questão é, será que efetivamente nós estamos voltados e preocupados por algumas pessoas que estão em angústia, que estão em sofrimento, que estão em dor, que estão em luto, e o papel que cabe a mim e você, a nós como igreja, é sermos agência, é sermos pessoas onde nós podemos, tal como Pedro e João, dizerem, olha para nós, nós estamos aqui, o que você precisa, qual é a sua necessidade? E a minha pergunta, meus amados irmãos, nessa manhã, você tem se colocado assim, dessa mesma forma, neste lugar, como um cristão, e nesse lugar que você não ocupa, às vezes em alguns momentos, isso faz parte em todo o tempo da sua vida. Então quando você encontra pessoas necessitadas e carentes, precisando de restauração para suas vidas, o texto, os teólogos vão dizer, o texto não diz esse texto especificamente, mas no outro texto vai dizer, em Atos capítulo 2, verso 43, que aquele homem, ele está sendo colocado ali há 40 anos, diariamente, pessoas colocam aquele coxo ali na porta chamada Formosa, todos olham a beleza da porta, a porta de bronze, segundo o pastor Guilherme, por um homem chamado Nicanor. Ele me deu a dica, quem deu aquela porta foi um homem chamado, abre aspas, Guilherme Breves, quem deu aquela porta foi um homem chamado Nicanor, um homem rico, deu uma porta de bronze para que fosse colocada naquele templo. Todos olhavam a beleza daquela porta. Daqui a algum tempo vão olhar, e já estão olhando para a beleza dessa igreja. Nossa, muro de vidro, piso de granito, as paredes todas de granito. E aí, as pessoas naquela época olhavam para o brilho, mas não olhavam para um coxo que todo dia era colocado ali. O texto, irmãos, nos força a entendermos que é algo que não está distante de nós, está próximo de nós. Aonde está aquele coxo de nascença?
Ele está a quilômetros de distância dos cristãos daquela época. Ele está longe, para que ninguém visse aquele homem. Ele está distante dessa realidade, meus irmãos. Ele estava longe. O texto vai nos dizer que ele estava ali, junto à porta formosa. 40 anos. A Bíblia, ela fala para a gente de longas esperas. Domingo passado, tanto aqui como em Cabo Sul, nós falamos sobre o paralítico de Betesda. Will e Sara, que estão aí, estavam lá, né, também. 38 anos, uma mulher do fluxo de sangue, 12 anos, excluída do convívio, e agora um homem está ali, 40 anos. 40 anos. Aonde, irmãos? Longe? Ele está na porta do templo. Ninguém vê ele. Todo mundo vê a porta. Todo mundo se admira com o brilho e com a beleza da porta. Mas ninguém vê a necessidade de um homem que está ali há 40 anos. Um coxo, desde o seu nascimento. Os necessitados e as pessoas que precisam de você estão muito próximos. Estão muito perto. Lembra daquela parábola? Quem é o meu próximo? O meu próximo é quem está próximo. Quem está do teu lado, quem está perto de você. E aí, meus irmãos, isso precisa arder o nosso coração. Isso precisa chamar a nossa atenção. Porque a humanidade caída estão vivendo de migalhas. E aquele homem, ele olha para Pedro e João. Mas ele não apenas olha, mas ele é visto por Pedro e João. Tanta gente está te olhando. Tanta gente esperando de você alguma coisa. É verdade que aquele homem não é um homem sem prestígio, porque eles colocavam ele quantas vezes? Todo dia, diariamente. A gente ajuda uma pessoa de vez em quando. Aquele homem, ele era ajudado diariamente. Diariamente ele era colocado por algumas pessoas para que ele tivesse algumas migalhas. A única coisa que aqueles amigos daquele coxo podiam fazer é deixar ele lá na porta, naquele horário, 3 horas da tarde, e quando terminasse a cerimônia lá, a oração, os sacrifícios, terminado aquilo, ele era levado de volta para casa. Passado o outro dia, aqueles amigos, mais uma vez, pegavam aquele coxo, deixavam ele lá, diariamente, 40 anos, todo dia. Então ele é um homem que tem um carinho, um prestígio daquelas pessoas que há 40 anos vão lá, leva ele, tira ele, leva ele, tira ele, 40 anos. Esses amigos, eles fazem isso perseverantemente, diariamente, sem esmorecerem em um único dia. Mas o que eles podem fazer é apenas levar para que ele se alimente de migalhas. Mas Pedro e João têm algo mais para dar para eles. Pedro e João não é apenas visto por eles,
Mas Pedro e João vê a eles, vê a necessidade deles e diz para eles: olha para nós. Nós não temos ouro, mas nós não temos prata. Mas o que temos? O que você tem? O que você tem, aqueles amigos não tinham. O que aqueles amigos tinham era apenas a disposição de levar ele todo dia e deixá-lo lá, diariamente, sem negligenciar um único dia. E nós temos e passamos de lado. Sabe, irmãos, isso precisa nos despertar, porque a gente pode começar a entrar pelo templo e sair do templo e não ver as pessoas necessitadas. Diz o texto que eles entraram para o templo, eles iam para o ato, a oração, o momento do sacrifício. Os sacerdotes faziam as suas atividades de sacrifício no templo. Os levitas trabalhavam lá na arrumação do templo, todos eles voltados para suas questões religiosas. Cuidado para você não ser muito religioso. Não estou falando para você não ser um cristão íntegro, mas cuidado para a religiosidade não ser um problema para você. Ontem, eu estava com uma família e uma das filhas de uma senhora, que eu sempre cuido dela, contou do irmão dela, e disse que a demência da sua mãe é por alguma coisa que ela comeu. E esse outro irmão é cristão. E aí, essa filha, irmã desse irmão em Cristo, se está dizendo que é alguma coisa que ela comeu que está tirando a memória dele, está dizendo que eu sou culpado, porque eu sou macumbeira. Então eu que estou dando comida, eu que sou espírita. E aí começou a fazer uma oração para que expulsasse a perda de memória que essa pessoa está tendo. Às vezes, a nossa religiosidade afasta as pessoas. Porque aí a gente começa a espiritualizar tudo, muitas coisas, achando que, não, isso é demônio, isso é falta de oração, isso é aquilo. É muito fácil a gente transferir as responsabilidades e dizer, aquilo ali é um endemoniado, aquilo ali aquilo é espiritual, a gente dizer isso. E a gente é muito prático, a gente, não, eu vou orar por você aqui e mandar embora. Isso até criou um problema. E aí essa pessoa me falou, olha, eu sou macumbeira, mas eu não deixo de cuidar da minha mãe. E o religioso vai lá, faz uma oração e diz que é demônio, mas não assiste, não ajuda, não coopera. Cuidado para a religião não ser um problema para você. Porque evangelho precisa ser prática. O evangelho que não se volta para o próximo não é evangelho de Jesus, meus irmãos, é religião, é religiosidade. E a gente precisa entender, e aí quando a gente traz esse desafio, isso precisa doer na gente. O que eu tenho feito? O que tem movido a minha vida? Quantas pessoas eu tenho chamado? Quantas pessoas eu tenho convidado? Sejam pessoas que estão até afastadas da igreja e que precisam de ajuda,
né, e que precisam de uma comunicação, de um convite, seja de pessoas que estão muito próximas a nós, que precisam da gente, de uma resposta, de um encontro com essas pessoas. Na verdade, eu sou resposta para a necessidade dessas pessoas. Quero dizer nessa manhã, em nome de Jesus, que você é a resposta da interrogação de muitas pessoas que estão em longas esperas, desesperadas, sofrendo, tristes e que precisam da sua resposta. Pedro e João dizem o seguinte: o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Pedro e João falam o seguinte: olha, o que nós temos, e aí ele não está falando do que é dele, tá? Precisa entender o seguinte: não é o que é dele, é o que ele recebe, que é dele no sentido de alguma coisa de capacidade humana, de habilidade humana, de poder humano, mas daquilo que eles receberam do Senhor. Como cristãos, como servos do Senhor e tendo a habitação do Espírito Santo de Deus na vida deles, eles dizem o seguinte: o que temos, isso te damos. E é em nome dele, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Você tem sido resposta para a dor de pessoas? Você tem olhado para a necessidade das pessoas que estão sofrendo? Você tem visto essas pessoas? Ou você só está aqui cumprindo o rito? Como tem sido a tua vida como cristão, melhor dizendo? Esse papel é exercido o tempo todo na sua vida. Não é um papel como você exerce quando você é esposo, quando você é filho, quando você é pai, quando você é funcionário. Esse papel é inerente da tua vida. E a gente precisa se despertar, irmãos, para o nosso papel como cristãos, que é sim adorá-lo. Mas é de nos colocarmos nesse lugar, nesse papel que é inerente da nossa vida e vermos pessoas necessitadas, que estão tristes há anos sofrendo, e estão esperando de você a palavra: olha para mim. Olha para mim. Olha para mim que eu estou atento à tua dor. Olha para mim que eu estou atento à sua necessidade. Olha para mim que eu quero falar para você daquele que pode mudar a sua história. Daquele que pode romper as suas longas esperas. Olha para mim que eu tenho esse ser que pode mudar a sua vida. E é em nome dele que eu estou dizendo: levanta e anda. Dois convites nessa manhã. Primeiro deles: você é alguém, tal como esse coxo, que está há muito tempo esperando. Há muito tempo você está esperando.
Há muito tempo tu está esperando um milagre na tua vida. Os teus sonhos que foram interrompidos. A tua vida sem mais nenhuma perspectiva. Onde você vive diariamente se alimentando de migalhas, de esmolas. É assim que você tem se sentido? Isso define a sua vida? Se define? Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Eu não estou aqui também fazendo alusão que vai ser no meu nome, que vai ser hoje, que vai ser agora, que vai ser por causa da minha capacidade, que vai ser por causa do meu nome, mas que pode ser nessa manhã, em nome de Jesus, o Nazareno dele te levantar. Em nome de Jesus, o Nazareno, ele pode te levantar e te fazer andar, trazer a sua esperança de volta, romper a sua longa espera, tirar a sua realidade de viver de migalhas e se alimentar do melhor que ele tem para você. Se isso diz respeito a você, você pode vir aqui. Segundo convite. Se você tem sido um cristão que tem estado desatento, que não tem olhado para o próximo, que não tem olhado para pessoas que estão sofrendo, mas que desejam, fala, puxa vida, eu quero ser um instrumento de Deus, eu quero ser esperança para as pessoas, não por causa de mim, mas por aquilo que eu tenho. Se isso diz respeito a você também, você pode vir aqui à frente. Se tem pessoas aqui que queiram vir dentro dessas duas realidades, pode vir aqui à frente, a gente vai ficar em pé. Se não vier ninguém também, não fica preocupado não, que eu nunca, meu ministério, minha vida e a igreja não está em busca de ibope. Não vem por causa de mim não. Que nem tinha um irmão lá da igreja de Éden, chamado irmão Pedro, era um irmão muito crente, e o pastor fazia sempre um convite, um apelo, e ele falou, vou lá na frente para não perder o amigo, e ele ia lá só para não perder o amigo, não ia ele, eu vou lá, ia ele mancando, irmão Pedro, a perna dele ele não tinha o pé, só tinha um pedaço da perna e enrolada em ataduras, muitas vezes ele ia lá na frente e os bichinhos da perna dele iam caindo na igreja, mas ele ia sempre lá. Vou ficar em pé. Lembrando, não é apelação, é um convite. Isso aqui não é lugar de apelação. A gente não apela. Quem tem que apelar somos nós que temos que apelar. Como no sermão de Pedro, né? Pedro não fez apelo, foi eles que fizeram apelo. Que faremos? Longa espera na tua vida. Você tem vivido de migalhas. Tem sido assim. Você parece um coxo que não tem condições. As pessoas têm que te levar. Tem que te colocar lá. Essa manhã pode ser uma manhã de mudança. Se isso diz respeito a você, você pode vir aqui à frente. Segunda proposta, eu acho que essa tem muito a ver com a gente. Será que essas pessoas podem olhar para você e contar com você para uma realidade de mudança de vida? E é um outro convite que eu queria fazer para os crentes, os cristãos que entendem que precisam fazer alguma coisa. E se você também desejar vir aqui à frente, você pode vir. Enquanto nós cantamos uma canção, você pode vir aqui. Não precisa fazer igual o irmão Pedro, não. Vou lá na frente para não perder o amigo. Mas se você desejar, você pode vir. Enquanto cantamos uma canção, depois da canção nós vamos orar.
fato. É fato que nós precisamos entender a nossa missão. Precisamos entender o papel que temos como cristãos. Isso é fato. Se todos estamos resolvidos, no sentido de que a gente não espera mais nada, de que está tudo bem, mas a gente precisa entender que nós precisamos ser relevantes. Isso deve te desafiar. Eu acho que o segundo chamado é talvez até mais contextualizado com a nossa realidade, dentro daquilo que a gente tem falado. Cada um precisa trazer um. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como brecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida e usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como brecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida e usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, é possível que a necessidade, esperas longas, dor, sofrimento, sejam eles por questões físicas que têm paralisado, sejam elas por questões emocionais que pararam as vidas ou a vida de pessoas que já não têm mais sentido para viver, sem perspectiva. E o Senhor é aquele que olha para nós e rompe todo esse momento de paralisia e muda a nossa história e nos levanta e nos leva para um momento de gratidão e adoração, como foi daquele coxo
que saltava pulando, dando glória a Deus. Também para nós, o desejo do nosso coração é um despertar do Teu Espírito Santo, para que entendamos que o nosso chamado envolve, além do ato do culto, de estarmos juntos e como isso é importante, mas envolve também uma responsabilidade de levarmos pessoas a Ti. Move o nosso coração para isso e faz a obra dos que necessitam de um romper de uma história de paralisia e levanta essas pessoas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estaremos procedendo com o momento da ceia. Eu quero convidar os nossos presbíteros para que estejam aqui ao nosso lado. E a ceia, meus irmãos, ela nos fala sobre uma aliança. A aliança que Cristo fez com a sua igreja. Eu acho que tem muito a ver a respeito daquilo que foi comentado nessa manhã. Porque a aliança nos remete a compromissos. E nós, em Cristo Jesus, mediante aquilo que Ele fez naquela cruz, entregando a sua vida por nós, nós também, aliançados por eles, somos comprometidos com a sua obra e com tudo aquilo que Ele propõe para a igreja. Por isso, nesse momento, é o momento de nós refletirmos aquilo que Cristo fez por nós. Também é o momento de nós refletirmos a respeito da nossa vida em relação à obra de Cristo. A Bíblia diz: examine-se, é o homem a si mesmo. E após essa análise, refletindo na cruz de Cristo, nós somos convidados a participar da ceia do Senhor. Oremos. Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento que o Senhor nos dá de estarmos aqui, participando da mesa do Senhor, ó Pai. Ó Deus, aonde lembramos da morte e ressurreição de Cristo. Nós queremos consagrar, Senhor, esses elementos a Ti, sabedores, Senhor, de que eles continuarão, ó Pai, sendo o pão, o suco, ó Pai, da uva, mas que a Tua presença, Senhor, ela é real em nosso meio. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, na nossa vida, ó Deus, assim nós oramos, em nome de Cristo. Amém e amém. Jesus Cristo, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, repartiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, Ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Enquanto estaremos adorando ao Senhor nesse momento, a igreja estará recebendo os elementos.
as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com os meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Todos receberam? Se todos recebemos os elementos, comamos do pão e bebamos do cálice.
Obrigado. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício na cruz por nós, Pai. Nos reconciliando com o Senhor, Pai. Nos fazendo um em Ti. Que o Senhor use a cada dia as nossas vidas, Pai, para olhar ao próximo, ao nosso irmão que está ao nosso lado, Pai. Que possamos a cada dia pregar, Pai, o Teu Evangelho, anunciar o Teu Evangelho, Pai. Que o Senhor nos faça viver em comunhão, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, Pai. E obrigado porque o Senhor escolheste a cada um de nós, Pai. Prepara-nos, Pai, a cada dia, Pai, para sermos servos melhores ao Senhor, Pai. Esta oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos nos assentar. Não sei se a nossa superintendente tem alguma consideração. Vamos ouvir as considerações finais e depois seguimos para a nossa escola bíblica dominical. Irmãos, está chegando a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica de Férias. E nós, EBF, e nós queremos que as pessoas que irão colaborar, participar, possam dar o nome para Cíntia, tá? E também, Missão Kaiowá, eu queria que a Flávia falasse um pouquinho. Elinho? Um pouquinho, ela me deu 10 minutos só, tá? Ah, não tem 10. Essa semana, na quarta-feira, né, será o dia que nós estaremos levando as doações para a igreja de Turiaçu. E nós estamos recebendo doações de casacos, né, roupa de frio, para que possamos enviar. A gente tem muita atividade na igreja, muita coisa, então a gente deu uma segurada em algumas coisas, mas aqueles irmãos que puderem trazer hoje à noite e à terça-feira doações de roupas de frio, nós estaremos encaminhando, e também biscoito, aqueles que trouxerem biscoito, nós estaremos juntando também e enviando para a caravana que vai ter agora no período de julho. Vai ser junho ou julho? Junho, né? Julho. Bem lembrado, óculos de grau, aquele óculos que você tem lá que não utiliza mais, a gente também envia, que chega lá, pode ser que seja útil a alguma outra pessoa, né? A gente sabe que depende de exame, uma série de coisas, mas para eles lá é muito bem-vindo. E então que nós possamos fazer essas doações. E assim, a gente fala muito sobre, às vezes, doar e não trazer aquela roupa que já olha, não presta, essa não dá para mim e tal. Mas eu tive lá num campo e, assim, eu encontrei uma pessoa sem um casaco. E o que tinha uma camisa, tinha a camisa totalmente rasgada. Eu era muito contra isso, gente. Eu vou falar para vocês. Eu falava assim, não, calma aí. Quando a gente faz ali uma seleção, a gente faz a triagem, a gente tira aquela roupa que não está legal, a gente coloca para o lado, deixa somente as roupas boas para